estamos nessa quarta-feira, dia de São José, dia do trabalho, dia da providência. O dia de quarta-feira é vivido com muito amor pela comunidade e nesse dia 26 de agosto temos muita alegria de poder começar o nosso dia com você para escutarmos o Verbo. Creio que é o momento mais feliz do dia em que paramos tudo e manifestamos o nosso amor a Deus, dizendo: Senhor, fala, o teu servo escuta. O que adianta o homem tentar construir uma vida sem escutar o Verbo? Tudo vai desabar, tudo vai ficar mal construído e por isso esse momento de lexo é tão, tão importante. Quero acolher todos os meus irmãos de comunidade de vida, de aliança, todos aqueles irmãos que no mundo inteiro são semeadores da palavra de Deus e acolher também todos os irmãos de outras denominações que se juntam a nós com muita fidelidade para escutar e vivermos juntos essa escuta profunda de Deus. Acolher também os padres religiosos, todas as comunidades novas que também fazem esse caminho bonito com cada manhã conosco. E agora, nesse dia de quarta-feira, a palavra é tão providencial que vai nos fazer meditar justamente no que é a providência e o valor do trabalho humano. E o testemunho que nós, como missionários, como consagrados a Deus, devemos dar como o trabalho, através do trabalho. O trabalho nos santifica, o trabalho glorifica Deus, o trabalho constrói um mundo novo e Deus abençoa o seu trabalho, o meu trabalho, através da divina providência. Cada quarta-feira é o dia em que nós consagramos a São José todas as nossas necessidades. Por isso, nas nossas casas, nós celebramos uma missa em honra de São José, confiando as suas necessidades, confiando as necessidades dos nossos benfeitores, dos nossos padrinhos missionários, de todos aqueles que acreditam na obra de evangelização. Porque, como diz a palavra hoje, é no esforço, noite e dia, que devemos trabalhar e assim construir um mundo em que ninguém é pesado para ninguém, mas que todos, contribuindo com a construção de um mundo novo, criamos um ambiente de amor, de comunhão, de complementaridade de carismas. Então vamos mergulhar na palavra, hoje uma palavra de São Paulo, como primeira leitura, 2 Tessalonicenses 3, 6 a 10 e 16 a 18. 6 a 10 e 16 a 18. Muito bonita essa palavra. Então abra a sua Bíblia, segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos afasteis de todo irmão que leva uma vida desordenada e contrária à tradição que de nós recebestes. Bem sabeis como deveis imitar-nos. Não vivemos de maneira desordenada em vosso meio, mas recebemos de graça o pão que comemos. Antes, no esforço e na fadiga, de dia e de noite, trabalhamos para não sermos pesados a ninguém, a nenhum de vós. Porque não tivéssemos direito a isso, mas foi para vos dar exemplo a ser imitado. Quando estávamos entre vós, já vos dávamos esta regra: quem não quer trabalhar, também não há de comer. E a partir do versículo 16, 18, diz assim: o Senhor da paz vos conceda a paz em todo o tempo e em todo lugar. O Senhor esteja em todos vós. A saudação é do meu próprio punho, Paulo. Este é o sinal que distingue as minhas cartas. Aí está a minha letra. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Então, que bonita essa palavra hoje, muito forte, que nos ordena, é uma ordem, de não vivermos uma vida à toa, não vivermos uma vida desordenada, sem disciplina, sem metas, sem um trabalho claro. Todos nós, por mais simples que seja o nosso trabalho, e às vezes é o trabalho de dar um copo de água a alguém que chega, o trabalho pode ser muito simples, mas ele deve ser vivido com muita, muita fidelidade. Devemos imitar Paulo. É bonito esse testemunho que Paulo nos dá. Na lei judaica e naquele tempo, era muito normal que aquele que pregava tinha direito a ser sustentado pela comunidade. Então, Paulo teria qualidade de ser sustentado por aqueles que ouviam a pregação, mas ele não se faz pesado à comunidade. Ele trabalha noite e dia, não porque fosse obrigado a isso, mas para dar o testemunho do trabalho. E aqui eu quero vos exortar a vir viver
um dia, 2, 3, uma semana em nossas casas e vocês vão ver como a comunidade trabalha e ora noite e dia. Como há esse zelo, esse fogo, esse ardor de não nos sermos pesados a ninguém, mas ao contrário, que as nossas casas sejam lugares em que possamos acolher muitos pobres, muitas pessoas que ainda não descobriram a força interior de trabalhar, de se sustentar, de se tornar autônomos na fé. E aí, no esforço, na fadiga de noite e de dia. E em comunidade nós costumamos dizer com muita graça que se você chega ao fim do dia sem se sentir cansado, é porque você está roubando um pobre. De verdade, todos nós, como você que está na sua casa, como você que trabalha no mundo, todos nós chegamos ao fim do dia cansados. E isso é saudável, isso é natural. O cansaço mostra que nós nos doamos a Deus. E na nossa regra de vida, fala de 3 tipos de cansaço. E aí eu queria bem que você anotasse para entender que às vezes nós temos um cansaço que não é natural ou que é de outra ordem, que não está relacionada com o seu trabalho, mas que é psicológico ou que é espiritual. Então, na nossa regra de vida, no nosso livro de vida, escrito pelos nossos fundadores, diz assim: tem um cansaço natural, bom, saudável, daqueles que se esforçaram durante todo o dia. E esse cansaço ele é reparado com uma boa noite de sono, com um bom tempo de esporte, com um tempo em que, de verdade, nós voltamos a um ritmo de repouso. Esse é o cansaço normal. Mas tem um segundo tipo de cansaço que é bem perigoso, que é o cansaço psicológico. É a pessoa que começa a murmurar, a reclamar, a dizer que não dá conta, a se opor. E esse cansaço, irmão, só se vence, não com sono, não com férias. Esse cansaço se vence com uma boa confissão e com uma atitude de louvor. Sai da murmuração, sai de tudo que te cansa, entra no louvor de Deus. E isso vai fazer com que você seja livre para trabalhar, inclusive, para a glória de Deus. O terceiro tipo de cansaço, e esse é muito importante para os missionários, é o cansaço espiritual. É verdade que o nosso trabalho é um trabalho que tem um peso espiritual. Nós não estamos brincando de evangelizar. Há um peso ligado à evangelização. Pensa nos nossos irmãos na África. Não é só ir ali no shopping, não é só ir ali num lugar, mas é desafiar potências que se opõem à evangelização. É evangelizar uma cultura, é evangelizar um povo e para isso suportar muito peso espiritual. Pensa nos irmãos do Canadá, da Bélgica, e às vezes a gente pode dizer, mas lá é confortável. Sim, mas tem outros pesos, outras solidões. E esse peso é um peso espiritual. E aí devemos aprender todos os dias a depositar esse peso espiritual aos pés da cruz. Você que está me ouvindo também tem um peso espiritual. Pensa um padre, um pároco de uma paróquia às vezes de 30, 40, 100 mil pessoas, 200 mil, 500 mil pessoas, a paróquia de Quaraci. Pensa quanto peso espiritual tem. Muito peso. Então, o que é que a pessoa deve aprender todos os dias a fazer? A depositar aos pés de Jesus. E a dizer, Senhor, eu sou apenas o teu vigário, eu sou apenas a tua ajuda, porque tu és o bom pastor. E depositar aos pés do altar todas as calúnias, todos os confrontos, todas as dificuldades, todos os sofrimentos ligados à evangelização. Paulo diz que aquele que trabalha noite e dia tem um dom que é um dom muito precioso. O Deus da paz vos conceda paz em todo lugar e em todo tempo. Quer dizer que uma pessoa que se doa, ela recebe em troca um salário que nada nesse mundo pode pagar, que é o salário da paz. E é bonito quando Paulo vai dizer que ele mesmo assinou essa carta e ele mesmo está nos autentificando que é dele essa palavra. Isso para nós tem um valor muito importante, porque Paulo dá a conhecer a sua letra, porque na altura era muito comum usarem um secretário que escreveria, ele ditaria as cartas, mas aqui Paulo quer dizer, olha, isso é tão importante que eu estou vos dizendo que eu mesmo assino, e tenham ciência que sou eu que estou dizendo, não é outra pessoa que está dizendo. Então como é que esse grande teólogo, esse grande místico é tão concreto nas coisas materiais? É porque o verdadeiro santo é um santo encarnado. O verdadeiro santo é aquele que cuida com muita responsabilidade das coisas do dia a dia. Não acredite numa pessoa que diz da providência, que vive da providência e que não trabalha. Não acredite, fuja dele, porque é um charlatão.
Não acredite também numa pessoa que diz que vive da providência e fica parado. Não. Muitas vezes o nosso fundador nos diz, nós vivemos do trabalho das nossas mãos e em comunidade de vida. E se você faz parte do nosso carisma, você sabe, a comunidade trabalha e trabalha muito, noite e dia, se dando para a glória de Deus, se dando para a salvação das almas. E aí o Salmo 127 vem coroar essa reflexão tão bonito. Felizes os que temem ao Senhor e andam nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos tu comerás tranquilo e feliz. Tua esposa será vinha frutuosa no coração da tua casa, teus filhos rebentos de oliveira ao redor da tua mesa. Assim vai ser abençoado o nome que teme ao Senhor. Sim, que o Senhor te abençoe em Sião e verás a prosperidade de Jerusalém todos os dias da tua vida e verás os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Paz sobre Israel. A grande coroação de uma vida doada, uma vida de trabalho, é a providência, claro, mas a cereja em cima do bolo é a paz. Imagina uma comunidade inteira que vive inteiramente da providência. Se ela não vivesse no trabalho, ela estaria completamente ansiosa e preocupada. Mas ao contrário, porque ela sabe que o salário é digno do operário. O operário merece o seu salário. Alguém que se doa merece essa providência que Deus dá também através dos irmãos, também através de um trabalho, também através daquilo que se desenvolve. A paz é a coroação de uma vida de trabalho, de uma vida autêntica, consagrada à nova evangelização. E aí, Mateus 23, continuamos essa leitura bonita no Evangelho de São Mateus, e o Evangelho de São Mateus vai nos dar uma sacudida, porque não se trata de dar uma aparência de ser homem de Deus, de ser homem que consagrado ao trabalho de Deus, mas verdadeiramente devemos ter uma vida autêntica, consagrada à evangelização e ao trabalho de Deus. Mateus 23, de 23 a 32. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que pagais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas omitis as coisas mais importantes da lei e da justiça, que são a misericórdia e a fidelidade. Importava praticar estas coisas, mas sem omitir aquelas, condutores cegos que quais o mosquito engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estáis cheios de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos, de mortos e de podridão. Assim também vós, por fora pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que edificais os túmulos dos profetas e enfeitais os sepulcros do justo. Se estivéssemos vivos nos dias dos nossos pais, não teríamos sido cúmplices deles no derramar o sangue dos profetas. Com isto, testificais contra vós que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida dos vossos pais. O que é que São Mateus hoje está nos alertando? E olha que de dinheiro Mateus entende, né? Ele era coletor de impostos e depois ele viveu essa grande conversão, né? De querer restituir aos pobres tudo aquilo que ele tinha roubado 4 vezes mais. Então, um homem com um senso de justiça, com um senso de arrependimento. E aqui ele vai nos falar nessa graça de não ser hipócrita. Hipócrita é aquele que vive um personagem que não é autêntico. O hipócrita é aquele que parece com uma vida arrumada, com uma vida cristã, mas interiormente não é cristão. Um dia, acolhendo uma pessoa, me dizia assim: irmã, eu tenho um grande ministério, mas eu esqueci de ser cristão. Então, não é possível. Devemos todos começar por ser cristãos e trabalhar essa vida de autenticidade. E, na sequência disso, o Senhor vai nos dar, primeiro, pequenos carismas que pouco a pouco se desenvolvem
e se tornam ministérios. Então hoje, a graça profunda que eu recebo dessa Lexio é que aquele que trabalha, aquele que se fadiga noite e dia pelo Evangelho, e é como uma família normal. Será que um pai e uma mãe de família têm descanso? Não. Eles trabalham o dia todo, fora de casa, e quando chegam a casa eles continuam um trabalho de amor, de zelo, de cuidado, e se levantam mais cedo do que os filhos. Por quê? Porque eles são pais e mães. Então eles têm esse trabalho noite e dia, esse amor noite e dia. Mas qual é o fruto desse amor? A paz. A paz que ultrapassa todo o entendimento. A paz dada em todo lugar e em todo o tempo. E hoje, como leitura patrística, temos uma leitura muito bonita do século VII. Quem tem sede, vem a mim. É São Columbano Abade que vai nos falar hoje. Irmãos caríssimos, prestai atenção ao que vamos dizer como a algo de necessário. Contentai a sede das vossas almas nas águas da fonte divina, sobre a qual desejamos falar, mas não a extingais. Bebeis, mas não vos saciais. Chama-nos a si a fonte viva, a fonte da vida, e diz: quem tem sede, venha a mim e beba. Entendeis o que bebeis? Diga-vos Jeremias, diga-vos a própria fonte. Abandonaram-me a mim, fonte de água viva, diz o Senhor. O próprio Senhor, nosso Deus, Jesus Cristo, Ele é a fonte da vida. Por isso, nos convida a irmos a eles, fonte, para o bebermos. Beba-o quem ama. Olha que bonito. Beba-o quem ama. Beba quem se sacia com a palavra de Deus. Quem muito ama, muito deseja. Bebe quem arde de amor pela sabedoria. Meu Deus, que bonito. Veja se isso não traduz o seu coração. Pelo menos o meu traduz. Beba quem ama. Por que nós passamos tempo na Lexio Divina? Porque nós amamos Jesus. Tínhamos 1000 outras coisas para fazer, mas o nosso amor por Jesus é tão ardente que nós queremos beber da sua palavra. E cada vez que eu leio uma palavra, eu já li aquela palavra 1000 vezes, mas ela é sempre nova. Ela me sacia sempre de uma forma nova. Beba quem ama. Beba quem se sacia com a palavra de Deus. E esse verbo saciar é muito importante. Algo que sacia é algo que é eficaz para tirar a nossa sede. E nós preenchemos o nosso dia a dia com tanta coisa que não sacia. A Lexio, a palavra de Deus, sacia a nossa alma. Quem muito ama, muito deseja. Bebe quem arde de amor pela sabedoria. E é bonito ver isso. Bebe quem arde de amor pela sabedoria. Então que nesse dia o Senhor nos faça arder de sede da sua palavra, arder de fome do encontro com Ele, da intimidade com Ele, e que passamos esse dia de quarta-feira numa grande ação de graças pela providência de Deus. Faça uma lista de ação de graças por todos os bens que o Senhor lhe dá, e bens materiais, mas sobretudo os bens espirituais. E em primeiro, nessa lista, ponha o dom da paz. Hoje, nessa quarta-feira, a nossa Web TV vai continuar consigo e estar ao seu lado para que o seu coração fervilhe dessa sede do verbo, e todos os nossos programas têm uma só finalidade: lhe dar a beber a palavra de Deus, lhe dar esse alimento que sacia a profundidade de sentido, de busca de sentido das nossas existências. O Santo Rosário, que é esse grande rio de águas vivas ao longo de todo esse dia, o percurso da misericórdia, a adoração eucarística. E é uma grande graça adorar em silêncio, estar ali face a face com o nosso Senhor e poder escutá-lo, poder ouvir a sua palavra. E quarta-feira, dia de Santa Missa, diretamente dos Camarões. Então, o Padre João, rezemos também por essa graça de toda a evangelização na África. E a missa, depois da missa, teremos Proclama a Palavra, esse momento tão importante com o nosso fundador, em que passo a passo ele vai nos desvendando os tesouros do coração de Paulo. Paulo, esse homem apóstolo, esse homem místico, esse homem concreto, que sabe o valor do trabalho e que sabe que o maior salário do trabalho é a paz. Então, que o Senhor nos abençoe todos juntos, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.